todos, estamos em mais um Money Talks de Money Report. Vamos conversar agora com o Rogério Andrade, sócio e CEO da Avanto, empresa de compartilhamento de aeronaves executivas. Esse modelo de negócio não é exatamente uma novidade, mas é algo um tanto desconhecido no Brasil, né? Apesar disso, a empresa dispõe de 450 usuários ativos e faz uma média de 1.400 decolagens de aviões e helicópteros por mês. 1.400, é isso, Rogério? Em torno de 1.400, é isso aí, André. Ou seja, não é uma operação pequena, né? Rogério, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom? Obrigado, André, pelo convite. Vai ser um prazer participar dessa conversa contigo. Meu caro, a pandemia acelerou o compartilhamento de aeronaves? André, quando a pandemia começou, né, deu os primeiros sinais de que, de fato, a gente precisaria estar mais tempo em casa, o nosso movimento diminuiu porque eu acho que todo mundo ficou muito assustado. Mas logo depois que a mobilidade começou minimamente a voltar, lá para os meses de maio, junho de 2020, o nosso movimento acabou acelerando muito. E eu acho que tem dois principais motivos para isso. O primeiro principal motivo é porque você, naquele momento, tinha muito pouca oferta de voo, né, das companhias aéreas. Então, para aqueles que precisavam se locomover, passou a ficar ainda mais difícil você viajar pelo país. E depois, também porque você, obviamente, sempre que possível, tinha o desejo de ficar longe de aglomerações e terminais aeroportuários, especialmente aviões, né, estavam decolando sempre muito cheio de pessoas. Então, era uma maneira de se evitar também voar em aeronaves lotadas, usar aeronaves privadas. Qual a vantagem do seu negócio? Como é que se desenha o compartilhamento de aeronaves? Como é que é isso? Bom, o compartilhamento funciona da seguinte maneira. É, E aí até vou te dar o embasamento do porquê que esse modelo de negócios é tão interessante e torna mais viável você voar privado. A maioria das pessoas que tem demanda para voar aviões ou helicópteros não tem demanda suficiente para justificar ter uma aeronave inteira só para si. Então nós estamos falando de um ativo que é muito caro para comprar, né? Um avião, um helicóptero custa alguns milhares, se não algumas dezenas de milhões de dólares, e você tem também um custo fixo super elevado. Só porque a aeronave está estacionada no hangar, você já gasta um caminhão de dinheiro por mês para uma utilização que é super baixa. Por outro lado, você tem uma ferramenta de deslocamento, ou como a gente fala, uma ferramenta que multiplica seu tempo, que te permite, em um menor espaço de tempo, fazer mais negócios e aproveitar mais com a família, que é super poderosa. Então, por que não usar dessa ociosidade natural dos ativos e dividir a propriedade dessas máquinas de modo que o teu investimento ele fique alinhado com a tua necessidade de uso, mas que você também tenha uma empresa por trás das aeronaves que te garantam, especialmente, que sempre vai ter uma aeronave para você, e isso é uma característica dos modelos de compartilhamento mais maduros, como é o caso da Avanto. Então, no nosso caso, apesar de você ser dono de até 5% de um helicóptero, sempre que você pede o seu helicóptero para fazer um voo, mesmo que a sua máquina propriamente dita esteja em uso por um outro sócio ou em manutenção, a gente garante que vai ter uma aeronave para você. Para isso, você só precisa pedir o voo com 6 horas de antecedência à decolagem, que é basicamente nada. E no caso dos aviões, onde a gente divide as máquinas em até 6 frações, basta que você peça a aeronave com 24 horas de antecedência à decolagem, que também vai ter uma máquina só para você. Então, essa história da disponibilidade, que obviamente é super importante para quem precisa multiplicar o tempo, é um predicado super bacana desse modelo do compartilhamento, onde você já larga economizando um monte de dinheiro, porque você está dividindo a propriedade e os custos fixos das aeronaves. Mas eu acho que ainda tem uma outra coisa que também é super importante. Passa a ser muito simples voar. Né? Como qualquer ativo complexo, aviões e helicópteros demandam tempo na administração deles. Então, você precisa minimamente conhecer de manutenção, você precisa ter um profissional especializado no voo,
você precisa gastar tempo gerenciando relações com entidades aeronáuticas, fazendo a logística, a programação do voo, isso com a gente não existe. Você simplesmente entra em contato, pede o voo, dá o horário da decolagem, a quantidade de passageiros do destino, e daí para frente a gente cuida de absolutamente tudo. Então fica muito simples voar conosco. Meu caro, na questão do compartilhamento, o dono da aeronave, ou seja, o dono da aeronave, ele pode usar outras aeronaves. E ele também pode ser coproprietário de uma aeronave específica. Exatamente. No nosso caso especial, você é coproprietário de uma aeronave, de um número de série, de um prefixo, como a gente fala, e isso é importante simplesmente para fins de precificação do seu ativo, porque de tempos em tempos essas aeronaves são substituídas. Então, nesse momento, o nosso cotista ele tem duas alternativas. Ou ele aporta a diferença para aquela aeronave que vai substituir a que ele participava, ou ele recebe a participação da aeronave que ele possui depois da venda. Mas tirando essa razão específica, pouco importa de qual aeronave ele é proprietário, porque no final do dia, o que está se buscando? Está se buscando voar sempre que precisa. E como essa garantia ela existe dentro do nosso modelo de negócios, independente de qual máquina ele possui, como todas as máquinas são exatamente iguais, quer dizer, se você chega para voar na aeronave A, B ou C, tirando aquelas letrinhas que estão pintadas lá na cauda da aeronave, você não vai saber qual é, porque elas são exatamente iguais. Então, pouco importa qual é aquela máquina que está te atendendo naquele momento. Você sabe que de início eu tinha uma outra visão do negócio, né? Eu por ingenuidade e desconhecimento, eu julguei que os proprietários das aeronaves traziam as suas aeronaves ao negócio. Olha, eu tenho um jato, eu tenho um Phenom 300, eu tenho um Learjet, e eu vou colocar aqui com vocês para o compartilhamento. E, eventualmente, o sujeito pode precisar de uma aeronave, e se o Learjet dele não estiver ali, ele pode executar aquele voo no Phenom 300, alguma coisa assim, uma outra aeronave equivalente que cumpra aquela missão. Pelo que você está me falando, o trabalho de compartilhamento, ele se sofisticou, e hoje é o contrário, né? Hoje vocês oferecem a copropriedade. Na verdade, tem as duas maneiras de você trazer uma aeronave para dentro do modelo de compartilhamento, né? A primeira delas é nós comprarmos os aviões e os helicópteros, e aí depois disso a gente vai ao mercado encontrar os clientes interessados em comprar as frações. E a segunda modalidade, que por sinal tem se tornado a mais comum nesses últimos tempos, um proprietário de aeronave que já comprou a máquina, que já entendeu que não tem demanda suficiente para ela e que não precisa gastar todo o dinheiro que ele gasta para mantê-la, nos procura e diz, olha, eu quero continuar voando, eu preciso do meu avião ou do meu helicóptero, mas eu definitivamente não preciso dele inteiro para mim. Então, Avanto, que tal vocês comercializarem as outras cotas da máquina, eu ficar com uma delas e a gente inclui a aeronave no modelo de compartilhamento. E aí a coisa funciona. Isso dá certo, André, quando as máquinas são dos modelos que a gente escolheu para operar dentro do compartilhamento. Então, a gente tem especificamente 3 modelos de helicóptero e 2 modelos de jato que nós oferecemos aos clientes no modelo de compartilhamento. Então, a gente tem... Por favor, me diga quais modelos são. Pois não. No mundo dos helicópteros, nós operamos o Colibri, que é um helicóptero que leva piloto mais 4 passageiros. É um helicóptero perfeito para famílias ou para voos executivos de curta distância. Depois a gente opera o Esquilo, que é um helicóptero que leva piloto mais 5 passageiros. É um helicóptero muito potente, que ele aguenta qualquer tipo de operação. Então ele funciona muito bem, por exemplo, em grandes altitudes ou em decolagens com muita carga. E, por fim, a gente opera também o Agusta. O Agusta, ele opera com piloto e copiloto, mais 6 passageiros. O Agusta é um helicóptero que voa por instrumento, tal qual os aviões. O Colibri e o Esquilo, eles voam visual. A diferença entre essas duas modalidades de voo é que no voo visual, o piloto precisa estar em contato visual com o solo o tempo todo. Então, quando você tem uma situação de meteorologia adversa, que você precisa atravessar uma camada de nuvem, ou se você está voando à noite, o Colibri e o Esquilo, eles têm certas limitações.
No caso do Agusta, não. O Agusta, como ele voa por instrumento, absolutamente tudo que o piloto precisa para operar a aeronave está no painel da máquina. Então, você não precisa nem olhar para a janela, você pode operar só olhando para os instrumentos do painel. E aí, no mundo dos aviões, a gente opera o Phenom 100, que leva piloto, copiloto mais 4 passageiros, e o Phenom 300, que leva piloto, copiloto mais 8 passageiros. Tanto o Phenom 100 quanto o Phenom 300 são aeronaves da Embraer, top de linha nas categorias, os projetos mais modernos que tem, tanto nessa categoria de entrada, que é do Phenom 100, que leva 4 passageiros, quanto nos jatos leves, que é onde se enquadra o Phenom 300, que leva 8 passageiros. E aí tem uma diferença de alcance também, né? O Phenom 100, ele voa até 2.000 quilômetros, o que, para te dar uma noção de distância, é um voo direto de São Paulo até Recife, e o Phenom 300 voa 3.600 quilômetros, o que dá para você voar para qualquer lugar do Brasil, sem escalas, para boa parte das capitais da América do Sul, também sem escalas, e com uma parada você chega no Caribe, por exemplo. O Phenom 300 é o jato mais usado de longe aqui no Brasil, por essas características, né? Você chega direto em quase qualquer lugar, ele tem uma boa capacidade de passageiros e é uma aeronave muito rápida e muito confortável de se voar. São esses 2 jatos ou tem um terceiro jato também? Então, esses 2, é o Phenom 100 e o Phenom 300. Tá. Só para situar os nossos ouvintes, o Phenom 300 ele é equivalente à imagem do jato executivo clássico, que é aquele Learjet que está voando desde os anos 60 e tal, que é a visão do jatinho privado, né? Eu diria que ele veio substituir o Learjet nessa ilustração do que é um jato privado, né? Para você ter uma ideia, os Learjet nem são fabricados mais, André, eles pararam de ser fabricados há uns anos atrás. Exatamente porque o Phenom 300 foi tão eficaz em ocupar esse espaço que a Bombardier, que é a fabricante do Learjet, decidiu aposentá-lo. Uhum. Meu caro, me conta uma curiosidade sobre o surgimento desse tipo de negócio que você capitaneia aqui no Brasil. Como é que é a participação, a história do bilionário Warren Buffett nessa história? É super interessante, André. O fundador, o idealizador desse modelo de compartilhamento de aeronaves chama Richard Santulli. Esse cara é um matemático que trabalhava num banco de investimento lá nos Estados Unidos e precisava, portanto, visitar clientes em diversos lugares dentro do país. E, obviamente, entendeu que usar um jato privado para isso o fazia ser muito mais eficaz, muito mais eficiente no cumprimento dessa rotina. Só que também ele entendeu que ter um jato só para si era demais. Então, ele juntou um grupo de pessoas com um grupo menor de aeronaves e começou esse modelo de compartilhamento. E daí surgiu a NetJets. A NetJets, que é a grande pioneira no mundo do compartilhamento de aeronaves, é uma das maiores companhias aéreas do mundo, incluindo as comerciais. Para você ter uma ideia, a NetJets opera 800 jatos entre Estados Unidos e Europa. Poucas aerolíneas fazem tem essa mesma quantidade de aeronaves. E em um dado momento na história da NetJets, o Richard Santulli sentou com o Warren Buffett para vender uma cota de um jato para ele. Isso foi lá em mais ou menos 93, 94. O Warren Buffett gostou tanto desse modelo de negócios que em 96 a Berkshire Hathaway comprou a NetJets. E daí foi o momento onde efetivamente a empresa teve um crescimento explosivo e passou a ter o sucesso que ela tem hoje. Então, no mundo corporativo americano, no mundo dos usuários de aviação privada nos Estados Unidos, o modelo de compartilhamento é super utilizado, é muito maduro, e as aeronaves que estão no compartilhamento, elas representam uma fração importante, uma parcela importante do universo de aviões privados nos Estados Unidos. Curiosamente, lá nos Estados Unidos só se compartilha avião, não se compartilha helicópteros. Meu caro, me diz uma coisa, para onde se dão, qual é o principal eixo dos voos, os voos das aeronaves compartilhadas no Brasil? E se esse eixo dos voos ele é muito parecido com o uso de quem tem aeronave privada para si, certo? Quer dizer, fazer Rio-São Paulo, Rio-Brasília, para onde o pessoal costuma voar?
Eu diria que o tipo de uso é muito parecido, seja você tendo a sua própria aeronave, seja você sendo um coproprietário de uma aeronave no modelo de compartilhamentos. Quando se fala em voos a trabalho, os destinos mais comuns são, partindo de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador. E quando a gente vai falar de lazer, disparado Trancoso, e em segundo lugar, aí a gente tem Angra, Punta del Este no Uruguai e alguns outros destinos na região centro-oeste também, tipo Pantanal, mas assim, de longe Trancoso é o lugar, sul da Bahia, na verdade, né? Trancoso e Maraú tem dividido ali a preferência dos usuários de jatos privados. Só para a gente transferir para o nosso ouvinte uma ideia de dimensão, né? O quanto o compartilhamento economiza no gasto de um proprietário? Partindo do pressuposto que o sujeito, o FENONCEN é dele. Então, vamos pegar pelo entry level, né? Vamos pegar ali o VLJ, FENONCEN, eu vou lá e boto um FENONCEN na sua mão, certo? O quanto isso vai economizar na minha manutenção da aeronave? O quanto isso vai ajudar a amortizar o investimento na compra de um jato desse nível? Tá bom, então vamos lá. O primeiro dinheiro que se economiza é na aquisição do ativo, né? Então, um Phenom 100 com poucos anos de uso vai custar alguma coisa perto de 3 milhões de dólares. Se você compra uma fração de um Phenom 100 na Avanto, você vai gastar exatamente um sexto disso, ou seja, 500 mil dólares. Então, só nesse primeiro momento você economizou 2,5 milhões de dólares, o que a valor de hoje nós estamos falando em alguma coisa perto de 13 milhões de reais. Já é um caminhão de dinheiro. Aí depois, simplesmente pelo fato do avião existir, você teria um custo fixo com 2 pilotos, o custo do hangar, o custo do seguro, mais uma série de outras despesas fixas que envolvem a existência da aeronave, alguma coisa perto de 150 mil reais por mês. Conosco, com essa fração de um sexto, você gasta 43 mil reais. Então aí também tem uma economia brutal. E o mais bonito disso tudo é que, geralmente, quem tem um Phenom 100 sozinho, voa, em média, 100, 120 horas por ano. O cliente da Avanto, que tem essa fração de um sexto, tem garantido o direito de voar 120 horas por ano. Portanto, o que nós estamos dizendo? Que você continua podendo usar tudo aquilo que você usaria se fosse o proprietário exclusivo da aeronave, com uma economia enorme na aquisição e outra tão grande quanto nos custos fixos mensais. Depois, obviamente, quando você voa, você tem os custos diretos de voar a aeronave, né, que basicamente são o combustível que você está queimando durante o voo e mais o custo da manutenção da aeronave que você acaba apropriando por hora de voo. Então, geralmente se contrata um programa de manutenção das turbinas, e aí para cada hora que você voa, você deposita um dinheiro na conta do fabricante da turbina, e idem para a Embraer, você contrata um programa de manutenção da célula, né, que é a aeronave em si. E aí, portanto, você está já pagando à medida que você vai usando. Então, no nosso caso, isso também custa um pouco menos do que custaria se você fosse o dono da aeronave, porque a gente tem escala, né? Então, eu consigo pagar mais barato pelo combustível, eu tenho um melhor acordo com a Embraer e assim por diante, mas ordens de grandeza similares. Então, a economia é gigantesca. Na média, você falou que o sujeito, pessoas vão uma média de 120 horas por ano, né? Assim, em português de quem fica no chão. Quantos voos, em média? Quantos voos por semana? Essas 10 horas por mês dão alguma coisa entre 4 ou 5 voos por mês. Vou te dar exemplos, tá? Um voo São Paulo, Brasília, São Paulo vai demandar alguma coisa perto de 3 horas e meia. É 1h45 para ir e 1h45 para voltar. Um voo São Paulo-Rio leva 40 minutos. Então, nós estamos falando em 80 minutos ou 1h20 entre a ida e a volta. Um voo São Paulo-Trancoso
leva 1h45. Então, nós estamos falando entre ida e volta de 2h30. Então, na média, você faz entre 4 ou 5 voos por mês, com essas 10 horas que você tem direito de voar no mês, ou essas 120 horas que você tem direito de voar no ano. Agora, obviamente, assim, tem gente que vai a Manaus. Manaus leva 4 horas para chegar. Então, numa ida para Manaus por mês, já se vão 8 horas de voo, né? Dificilmente alguém vai todo mês para Manaus, mas só para te dar uma ideia de distâncias. Recife, que é outro lugar que eu comentei, vai levar também 3 horas. Fortaleza, 3h30. Então, aí depende muito do que se faz com o avião, né? Mas essas 10 horas, ou 4 ou 5 voos por mês, é o que, na média, as pessoas usam. Fantástico, meu caro. E a Avanto, você está me contando, a Avanto surgiu há 10 anos, né? O Exatamente. de negócio de vocês, da hora que vocês começaram para agora, o que mudou? O que mudou na operação de vocês? O que você sentiu que mudou no mercado? Eu acho que teve uma mudança, falando especificamente de mercado, teve uma mudança muito interessante, né, ao longo desses 10 anos. Primeiro, que quando a gente começou não se falava em economia compartilhada. Então, o fato desses negócios de economia compartilhada terem surgido ao longo desses últimos anos, da sociedade entender a importância de otimização de recursos, né, de ter maior consciência em não desperdiçar as coisas, e até eu acho que a própria mudança da visão do que significa ser um indivíduo único, né, ter, ou que se diz aí como o que é o luxo, né? Assim, o luxo ele passou a ser cada vez menos ter as coisas e cada vez mais viver experiências únicas. E dentro desse contexto, a gente se enquadra perfeitamente, porque tudo que a gente vende é inteligência no investimento do ativo, um melhor uso do seu tempo, né? E por sinal, como a gente diz, tempo é o nosso ativo mais luxuoso, porque ele é o nosso ativo mais escasso. O tempo você aproveita hoje, ou ele passou, ele já acabou. Então, quanto menos tempo você perde administrando coisas, se deslocando entre lugares e etc., mais você aproveita, mais experiências únicas você tem a oportunidade de ter. Então, acho que essa mudança de mentalidade, de ponto de vista, de jeito de encarar a vida e o mundo, nos ajudou bastante. Né? E, obviamente, também essas séries de crises econômicas que o país teve ao longo desses últimos tempos, acho que também acelerou o nosso crescimento, porque toda vez que vem uma crise, as pessoas olham para o lado e falam onde que eu posso otimizar o meu gasto de dinheiro, né? E aí você, muitas vezes, está enxugando o quadro de funcionários da empresa, pregando austeridade no negócio, e não pega bem você ter um jato, um helicóptero parados no hangar que você usa super pouco, né? Que custa um monte de dinheiro por mês e você pouco utiliza do benefício que ele te gera. Então, acho que essas duas coisas nos ajudaram bastante ao longo desses últimos 10 anos, né? A mudança de cultura e a necessidade dos empresários e das empresas de otimizarem o seu gasto de dinheiro. Rogério, muito obrigado. O Money Report conversou agora com o Rogério Andrade, sócio e CEO da Avanto, empresa de compartilhamento de aeronaves executivas aqui no Brasil. Rogério, um grande abraço. Até a próxima. Obrigado, André. Um prazer. Até logo.